Hoje nós vamos falar sobre mansidão. Eu queria orar com você, agradecido a Deus por a gente poder estar aqui. Agradecido a Deus porque Deus tem sido bom demais. Deus tem nos dado pão, Deus tem nos dado presença, Deus tem sustentado e guardado a nossa entrada e a nossa saída todos os dias. Você já parou para agradecer? Sua vida está difícil, você não tem ideia como você é grandemente abençoado. Fala bem alto assim: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Então agradeça a Deus nesse momento. Agradeça a Deus pelos seus filhos. Agradeça a Deus porque você tem uma casa. Mas você vai dizer: pastor, eu moro numa casa alugada. Não. Você tem um teto sobre a sua vida. Existem dezenas de milhares, milhões de pessoas que estão ao relento agora. Papai, nós não pensamos corretamente. A gente tem um desejo contínuo, por causa do pecado, de ter controle. A gente precisa dizer que é dono da casa, mesmo tendo um teto sobre as nossas vidas todos os dias. E esse teto nunca nos faltou. Então Deus ensina algo para a gente nessa palavra. Deus vem conversar com a gente, faz uma palestra do nosso espírito, para que a gente entenda o que é ser manso, para que a gente entenda a tua poderosa e doce presença sobre nós. Oh papai, muito obrigado, Jesus, porque nós temos pão do céu nessa noite. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Foi assim, pobres de espírito, humildes e agora mansos. Esse texto de Mateus no capítulo 5, versículo 5, você precisa compreender que Mateus tinha como os destinatários da sua carta os judeus. Então tudo que Mateus escreve, ele está escrevendo nessa perspectiva. É muito interessante quando você consegue olhar para esse versículo 5, bem-aventurados os mansos, felizes, mais do que felizes os mansos, porque herdarão a terra. Fala assim: se eu for manso, eu sou herdeiro. E Deus me dá a terra por herança. Essa palavra é um eco do Salmo 37, versículo 11. Pegou seu bloco de notas aí? Pegou a sua canetinha? Pegou o seu celular? Pega o seu celular para anotar, porque você vai precisar trabalhar muito. Anotando e fazendo observações aí nas suas anotações. Esse texto diz que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. É você entrar na Shalom de Deus, é você entrar num lugar de provisão, porque a Shalom de Deus, ela traz uma paz que excede todo o entendimento. Então eu quero que você entenda, irmão, que nós fomos chamados por Deus para andar nessa Shalom, nessa paz, nesse preenchimento, nessa realidade espiritual, que transforma tudo em nosso entorno, mas é de dentro para fora. Você pode olhar para fora e está chovendo, está cinza, mas dentro, irmão, dentro
vai tudo bem. Ainda que você esteja numa guerra. Essa ideia de mansidão é uma característica dos cidadãos do reino. Tem cidadão do reino aqui nessa noite? Então você tem isso como uma característica, é algo inerente a você, é algo que faz parte de quem você é, a mansidão. E aí a gente começa a perceber, quando eu falava pela manhã de performance, entendendo esses paradoxos, essas contradições que a vida pós-moderna impõe para a gente, você descobre que conquista mundial, essa visão de conquista. Pense bem, Deus está dizendo aqui, por meio do seu Filho, que os mansos, eles vão ter um predomínio sobre o universo inteiro, eles vão herdar a terra. Como é que isso se dá? Ela é entregue aos mansos, não às pessoas desse mundo. Queridos, há uma perspectiva aqui que você precisa entender. Olha, a humanidade pensa em termos de força. A humanidade pensa em termos de poderio militar, econômico e até mesmo político. Eu e você precisamos entender que há no mundo uma linguagem de poder. Você sabia que dinheiro é um poder de segunda categoria? Você está vendo o que a gente está vivendo no país inteiro? Os caras têm poder, usam relógios de 500 mil reais, usam um relógio de 1 milhão de reais, mas precisam, estão desesperados, porque precisam controlar as redes sociais. Por quê? Você já parou para pensar? Preste atenção, o mundo funciona dessa perspectiva. Não é quem tem conhecimento, mas é quem produz informação. Quem produz informação na era que nós vivemos detém poder. Quem fala com a sua audiência e é ouvido. E aí você começa a entender a dinâmica do mundo a respeito dessa realidade. Como é que isso gera conflito, como isso gera tensão. E aí você descobre que as pessoas estão se tornando mais agressivas, estão buscando mais força, estão tentando se empoderar de todo jeito para controlar as suas escolhas. Porque você acredita mesmo que quando você vai ao supermercado fazer compra, você compra segundo a sua própria consciência? Acredita mesmo nisso? Quando não tinha nada de WhatsApp, quando não tinha nada de rede social, o que a gente assistia sexta-feira à noite? A gente ficava esperando a sexta-feira chegar para assistir o quê? Globo Repórter, na voz de Sérgio Chapelain. Aí você passa a vida inteira ouvindo que ovo faz mal. Aí tem um Globo Repórter que fala para o Brasil inteiro e diz: agora a gente fez uma reunião ali e decidiu que ovo não faz mais mal. Aí eles vão e fazem um programa, e aí na segunda-feira, na terça-feira, você vê a mídia, tudo começa a girar em torno de que o ovo não faz mais mal. E todo mundo começa a comer ovo. Você nunca pensou sobre isso, mas você achava que a sua escolha de ovo era uma escolha sua. Nunca foi. Você pensava que era livre, mas você era dirigido nas suas escolhas de comprar ovo. Imagina o resto. É aí que você começa a entender que Jesus vem e só o fato de Jesus descer e pisar na terra, o mundo entrou numa batalha tremenda. Por quê?
Porque ele vem e diz para os seus discípulos: o meu reino não é desse mundo. Mas a expectativa dos judeus é que ele era um rei messiânico, que viria libertá-los da opressão de Roma. E eles conspiram pela manifestação do reino quando decidem matar Jesus. Porque Jesus não atendeu às expectativas deles. Então eles decidiram: vamos crucificá-lo. Só que eles não sabiam que esse era o endurecimento do coração, do propósito de Deus, que era endurecer o coração deles para crucificar Jesus. Porque crucificando Jesus, Jesus disse: está consumado. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Cara, você pensa, parecia que tudo estava perdido. As mulheres, quando chegaram no sepulcro, elas acreditavam que estava tudo perdido. Sepultaram o meu mestre. E elas perguntam: onde é que colocaram? Ei, você consegue entender escatologicamente o que aconteceu? Tudo parecia perdido, mas o rei ressuscitou. Irmão, você não tem ideia como o inferno está aborrecido com essa noite. Por quê? Porque você está ouvindo uma palavra de libertação, uma palavra que traz transformação. Por quê, queridos? Porque essa é a ideia do mundo de conquista e predomínio. Quanto mais uma pessoa se impõe e se expressa, mais se organiza, manifesta o seu poderio e suas habilidades. Ela acredita que quanto mais ela faz isso, mais sucesso ela vai ter, mais reconhecimento ela vai ter. E quanto mais sucesso e mais reconhecimento, mais aumenta a sua área de influência. Então mais ela conquista. Essa é a mentalidade pós-moderna. Você está lá conversando à mesa, não tem celular nenhum, porque está tudo lá no meio da bancada. Aí quando você vai olhar o celular, aparece oferta de aparelho de jantar, aparece oferta de fogão. Tudo que você estava falando à mesa foi capturado pelo algoritmo. Então, eu não estava tão maluco quando eu era criança, que eu olhava para a televisão e falava assim: cara, eu não sei não, mas eu acho que tem alguém aí. Eu já tinha essas ideias quando eu era criança. Eu ficava olhando para a televisão e abria a televisão. Aí você fala assim: mas se abrir a televisão? Lá em casa se abria a televisão, porque meu pai, ele não brincava com a gente não. A gente fazia bagunça, ele tirava a válvula. Ele ia lá atrás, tirava uma válvula, botava no bolso e ia embora. Aí a gente ia ligar a televisão, cadê que a televisão liga? Ele não dizia: não liga a televisão. 3 meninos em casa. Você acha que ele ia dar um mole desse? Ué, pastor, o senhor não era obediente, não? Você acha que eu estou apanhando de Deus até hoje por causa de quê? Ele tirava a válvula, e eu ficava olhando pela televisão, olhando, tentando entender aquilo ali. Mas hoje eu não tenho dúvida, não, hoje eu tenho certeza que tem alguém ouvindo. Pela sua Alexa, pela sua televisão, agora todo mundo tem Smart TV, né? TV esperta, TV que você consegue mexer. Tá bom. Jesus, porém, diz o contrário. Ele está dizendo que não são os fortes e os arrogantes que são felizes, nem são eles que vão herdar a terra. Então ele está dizendo, João, que são os mansos. São os mansos que vão herdar a terra. São os mansos que vão receber a terra como herança. E aí você começa a entender que essa palavra manso, aqui nesse versículo 5, é a palavra grega praus, que fala de não uma fraqueza. Ser manso não é ser frouxo. Ser manso não é ser fraco. Ser manso não é ser passivo. Não é ser omisso. Não é não se posicionar. Mas mansidão é força controlada. Você consegue entender? O cara vem, te confronta, fala um monte de coisas diante dos seus olhos, e você olha para ele assim e fala assim: está tudo bem. Aí ele não entende porque ele está te ofendendo.
Mas você olha para ele e diz: eu sei quem eu sou. Eu sou filho, eu tenho uma identidade de filho, eu tenho uma promessa, eu tenho palavras que se cumprem e se manifestam na minha vida. Então eu não me deixo afrontar por qualquer confronto. E aí você entende, queridos, que essa mansidão é uma gentileza, é uma bondade de espírito, é uma humildade, é aquela disposição interior com a qual a gente aceita disputar ou resistir. É como um cavalo muito forte, mas que está absolutamente sob o controle do Espírito Santo. O Espírito Santo agora governa o seu temperamento. Você é sanguíneo, você é colérico, você tem uma propensão a ser pavio curto, mas o Espírito Santo ele tem um longo pavio. Ele vem e começa a operar dentro do seu ser, e quanto mais você vai se aperfeiçoando, mais controle você tem. Então você é uma ameaça. É isso que você precisa entender hoje. A sua mansidão não é passividade. Olha para o seu lado aí, fala aí. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela assim: você é bobo? Porque eu não sou. Irmão, deixa eu contar um segredo. Você que está em casa aí, mostra a congregação. Isso, a câmera está... Ó, rapaz, isso. Agora vem aqui. Aí você vem para mim e depois vai para ele. Isso, beleza? Você que está em casa aí, olha para essas pessoas aí. Você pensa que elas são tolas, que elas são bobas. Não tem bobo aqui. Nós não somos bobos. Nós estamos vendo e ouvindo tudo. Tudo está sendo percebido. É real. Então, queridos, quando você entende essa perspectiva, você sabe que nós somos. Então você descobre que essa mansidão, na realidade, se torna o poder de Deus para a gente conquistar o reino, para a gente mover-se nesse mundo com sabedoria, com inteligência, com integridade. A gente não anda pela metade, a gente realmente se move com destreza, com habilidade. Thomas Watson comenta sobre os aspectos positivos da mansidão, e ele diz que uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa não se rebela contra Deus, nem murmura. Tem murmurador aí hoje? Eu não sei quem é que está respondendo não, mas está com a coisa na ponta da língua. Não é nem ato falho, é porque responde com naturalidade. Tem murmurador aí na casa hoje? Tem murmurador aí na casa hoje? Então você descobre que ela aceita a vontade de Deus de bom grado. Por quê? Jó no capítulo 2, versículo 10 diz: temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? É aí que a gente muitas vezes é duramente confrontado com a realidade da oração. A gente ora porque crê que Deus pode mover-se, mas Deus está no controle, e muitas vezes Deus nos diz não. Você ora a respeito de uma realidade, você clama a respeito de uma realidade, e Ele simplesmente diz para você: não me fale mais nisso. E aí você começa a entender que ser esta pessoa mansa é alguém que está contente em qualquer situação, seja na falta ou na abundância. Paulo nos ensina isso escrevendo aos crentes de Filipos no capítulo 4, nos versículos 11, 12 e 13. Chama-se contentamento, alegria. Então é algo que gera dentro de nós, não uma estagnação, muito pelo contrário, não gera paralisia. A gente consegue se mover na adversidade. A gente consegue se mover na época de crise. A época de crise para um cristão obediente é a oportunidade de virar a vida no avesso. Por quê? Porque a gente olha para a crise e a gente consegue
por meio do Espírito Santo, criar oportunidades aonde não existe oportunidade. É por isso que você entende que Deus abre portas aonde não existem portas. Por que Ele abre portas aonde não existe porta? Porque Ele traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Então é uma outra perspectiva de gente, é um outro mundo que a gente começa a gravitar. Então você descobre que ser grato a Deus por todas as coisas, você sabe que tudo coopera a favor do seu bem. Eu não sei o que está acontecendo, mas o que está acontecendo vai ser para o meu progresso. Vai me levar para um lugar mais alto em Deus, vai me levar para um lugar mais fundo, e vai me levar para um lugar mais fundo significa que as minhas raízes vão encontrar água no tempo da seca. Por que uma árvore precisa ter raízes profundas? As árvores que têm raízes profundas, as árvores que se desenvolvem em longos períodos com as suas raízes, alcançando os lençóis freáticos, elas suportam o tempo de escassez. Então você começa a entender, irmão, que Jesus fala para a gente que a gente só precisa ser parecido com Ele, porque mansidão é uma característica de Jesus. Jesus diz isso no capítulo 11, versículo 29. Anota aí, Mateus 11, 29. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, seguindo-me como discípulo, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Sabe o que é descanso? Renovação, silêncio abençoado. Você vai encontrar refrigério, você vai encontrar provisão. Por quê? Porque Ele é manso. As qualidades às quais Ele se refere nessas bem-aventuranças, todas elas são características de Jesus. William Barclay, conhece William Barclay? William Barclay era um cara que eu gostaria de ter metade do conhecimento que ele tinha. Ele não cria em Jesus, mas ele é uma das maiores autoridades em termos de grego do Novo Testamento no mundo que já se conheceu. Ele disse que essa palavra praus, essa palavra mansidão, era um dos termos mais elevados do vocabulário ético. Aristóteles fala sobre a virtude da mansidão. A virtude da mansidão era o equilíbrio entre dois extremos. Ele definia como mansidão o justo equilíbrio entre a ira excessiva e a falta absoluta de ira. A ira extrema e a falta absoluta de ira. A mansidão está no meio. Virtus et mesus. A virtude está no meio, exatamente no meio, entre a ira e a passividade. Irmãos, Barclay vai dizer a respeito de Alexandre o Grande, que foi discípulo de Aristóteles. Alexandre teve uma crise de embriaguez, ele ficou bêbado. E com a lança, ele matou o seu melhor amigo. Você pode imaginar que Alexandre o Grande, um grande conquistador do Império Grego, numa embriaguez fortuita, de graça, ele matou o seu amigo com uma lança. Barclay diz: ninguém pode governar os outros se não aprendeu a governar a si mesmo. A mansidão. Fala assim, a mansidão. Fala com convicção, fala assim, a mansidão me ajuda a encontrar governo sobre mim mesmo. Qual foi a ordem que Deus nos deu? Antes do pecado? Ele disse que nós tínhamos que fazer o quê? Multiplicar e governar sobre a terra. Aí a gente peca, a terra começa a se opor a nós, porque a terra se opõe ao homem. E aí a gente começa a ficar no caos, porque como é que a gente exerce governo? Como é que a gente lidera? Como é que a gente consegue avançar no meio do caos que a gente está vivendo?
Mansidão. Mansidão. Por quê? Porque há uma crise profunda. Há uma crise profunda. Eu preciso de 2 voluntários. 2 cara brabo. E aí? Rapaz. Vem cá em cima. Se eles são tão bravos quanto eles têm de barriga, o negócio tá bom. Hein? Aqui. Fica aqui um de frente para o outro. Caraca. Tá pronto para a briga? Tá pronto para o pau? Tirou até o óculos, olha lá. Uma figura, rapaz. Dá uma música de clima aí, de pancadaria. Gostei. Ué, tu vai brigar assim, irmão? Olha aqui. De um lado você tem o mundo. Brabo, força, agressividade. Ele está realmente disposto para o pau. Porque ele falou assim, 2 brabos ele veio. Toca aí a música, vai lá. No queixo. Aqui. Ó. Do outro está o quê? Você viu como é que ele ficou tranquilo? E não foi nada combinado, né? O Léo ficou tranquilo. Aqui, o mundo não tem herança. O céu do mundo é a terra. Comprou casa, comprou carro, viveu, vai ficar tudo aqui. Mas aqui você encontra uma herança. Ó, levanta a mão aqui. Fecha a mão. Sucesso. Ele venceu. Ele é o cara. Todo mundo gosta dele. Aí aqui está o manso. Ele parecia que não tinha nada, mas ele herdou tudo. Você entende como é que funciona? Você compreende que é uma oposição radical? Não tem como a gente conseguir conquistar o mundo e o reino. É aí, queridos, vai lá, irmão, valeu, obrigado. Dá um abraço. Olha só a contradição. É uma contradição, é um paradoxo, é um negócio que se opõe. Para pensar. Os que não lutam pela terra, a recebem. Os que se esvaziam, são preenchidos. Os que submetem, governam. Ué! Isaías no capítulo 55, versículo 8, nos aponta o caminho desse conflito, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês. Então, peraí, eu tenho que entrar e andar de uma nova forma, porque eu não estou entendendo esse negócio aqui não, irmãos. Os caras que não lutam, eles não lutam pela terra, eles recebem. Aí você entende a pergunta de Jesus na parábola. Louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? Para quem será? Aí você começa a perceber que... pastor, mas o senhor está dizendo que então que eu tenho que ser pobre de maré desci? Não é nada disso. É uma outra perspectiva. Uma outra perspectiva.
Cara, para pensar. Olha bem, existem características essenciais da mansidão verdadeira. Ela não é passividade, mas é poder direcionado por Deus. Não é passividade. É um poder que Deus faz com que você anda. É uma capacidade de não revidar quando é injustiçado. É uma confiança em Deus para a vindicação, para a vingança. Porque se a gente tentar se vingar, a gente vai entrar num ciclo de destruição descendente. A gente vai começar a descer. Por quê? Porque você vai ser tomado de um sentimento que é uma oposição a Deus. Ele deixa muito claro em Hebreus no capítulo 10, versículo 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por que Deus é o Deus da vingança? Ele é um Deus que vindica, que faz a vingança. Sabe por quê? Porque Ele conhece o coração. Se você pegar o texto que a gente meditou de manhã e continuar a partir do versículo 5, você vai ver lá Paulo escrevendo aos crentes da igreja de Gálatas, os crentes da Galácia. Paulo diz o quê? Não, de Deus não se zomba. Por quê? Não se escarnece de Deus. Porque aquilo que o homem planta, ele colhe. Então você tem que pensar qual é a semeadura que você faz em casa todo dia. Porque a sua semeadura vai ter uma colheita. Preste atenção, irmãos. Não tenha ninguém na terra que não está plantando. Todo mundo que está aqui hoje tem plantado. Eu não sei se você está plantando numa terra fértil. Eu não sei se você está plantando vida. Eu não sei se você está semeando para a sua carne. Porque a palavra de Deus diz que aquele que semeia na carne vai colher devassidão. Mas aquele que semeia no Espírito, ele colhe vida. A sua vida é uma semeadura. As palavras são semeaduras. O dinheiro é uma semente. E aí você descobre que isso é uma força sobre o controle. Uau! Então, isso se opõe a tudo que a gente pensa de mansidão. Você vai descobrir que a gente é forte porque o Espírito Santo nos fortalece. Você descobre que com o Senhor você pode saltar muralhas. Você pode pisar numa tropa. Aí você vai entender aqueles caras que eram os valentes de Davi. Meu Deus, meu Deus, Davi entrou na caverna de Adulão, só tinha devedor, só tinha gente ruim, só tinha 7, irmão, só tinha 7, sabe o que é 7? 171, os caras sem caráter, os caras devedor, os caras maconheiro, cheirador, adúltero, beberrão, caluniador, só gente ruim. Os caras viraram o valente de Davi, entraram para a história. Até hoje o nome dos caras é mencionado. O que aconteceu com aqueles homens naquela caverna? Eles começaram e decidiram andar com Davi, o ungido do Senhor, e houve uma transferência de unção para a vida deles. Cara, isso é grandioso demais. Então, uma das características da mansidão verdadeira é uma dependência consciente, reconhecimento da soberania divina. Acredite, Deus está no controle dessa bagaça chamada Brasil. Eu quero que você entenda uma realidade. O Brasil vai chegar ao seu destino em Deus. Se há uma coisa que vai acontecer, é que Deus vai transferir recursos para a sua igreja. Por quê? Porque nós precisamos avançar para que o reino avance. Nós precisamos nos mover para tocar a vida das pessoas. E isso é realmente reconhecimento. Então eu tenho uma dependência consciente. Submissão à vontade de Deus. E humildade nas circunstâncias. Você não olha para as circunstâncias, mas você aprende através delas.
Sabe, parece que a gente está falando de uma vida alienada. Não olhe as circunstâncias. Como é que a gente não olha para as circunstâncias? O negócio está pegando fogo e a gente não olha para as circunstâncias. É que você não permite. Fala assim, um discípulo de Jesus não permite que as suas circunstâncias lhe definam. Quem está entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem visão. De repente, abre uma oportunidade para você trabalhar de auxiliar de serviços gerais. Mas você quer ser gerente. Mas só abriu auxiliar de serviços gerais. Aí você emburaca. Por que você emburaca? Cadê o Eduardo? Está aí, Eduardo? Eduardo está aí? Ali. Bruno, eu tenho um auxiliar para você, Eduardo. Se precisar de um auxiliar para trabalhar na obra, pode me ligar que eu mando ele. Val, cadê o Val? Se você precisar de um auxiliar para trabalhar na obra, pode me ligar que eu mando ele. Não tem comissão não. Pode levar. Quantos anos você tem, Eduardo? Quanto? 18 anos. Aí você vai falar assim, pastor, o senhor é maluco? O senhor quer que o garoto seja construtor, seja pedreiro? Quero. Sabe por quê? Criaram um negócio aí que todo mundo tem que estudar. Realmente todo mundo tem que estudar. Mas o estudo de hoje que os caras estão dando para a gente, de graça, quando você termina o ensino médio, você não sabe nada e não tem profissão. Quem não sabe nada e não tem profissão vai trabalhar de quê? R$ 1.500 no comércio, não que seja errado, que é ruim, não. O que eu quero dizer para você é que os nossos pais lá atrás, eles tinham razão. Quando a gente começava a dar trabalho, ele pegava você e falava assim, vai trabalhar, meu filho, vai trabalhar, vai aprender uma profissão. E hoje, cadê as profissões? Você está comendo pão congelado, comprando nessas padarias todas aí, porque não tem mais pedreiro, não tem mais padeiro. Você come pão nos supermercados, você come pão congelado. Passa na Praia do Anil ali, você vai ver um caminhão de pão parado com a refrigeração ligada. Aquela empresa fabrica mais de 3 milhões de pães por dia. Os caras saem de São Paulo para entregar pão aqui. O caminhão já vem e fica aqui a semana toda, abastecendo todo mundo. Você vai no mercado ali, no shopping, pão congelado. Estou dizendo que é ruim, não. Estou dizendo que o pão é congelado. Vem congelado. Os caras servem como é que é o nome? Croissant francesa, vem congelado da França. Olha o tamanho do negócio. Aí você fala assim, meu filho, você não quer ser pedreiro? Pô, pastor, eu vou ser pedreiro? Faz a conta da diária aí, filho. Multiplica por 22 dias úteis. Dá para trabalhar mais 4, dá para trabalhar 28. Se pegar uma obra boa, filho, você bota no bolso 10 todo mês. Quem é que está pagando 10? Mas dá trabalho? Fazer brigadeiro dá trabalho? Dá. Eu já fiz brigadeiro. Aí você vai falar assim, pastor, o senhor também conta cada uma. Eu digo para você que uma lata de leite condensado daquela, não é da senhora não, é da moça. Faz 15 brigadeiros. Aí às vezes eu errava o ponto. Sabe o que eu fazia? Eu botava para congelar, porque aí ele firmava, dava tempo de vender. Seu pastor já vendeu doce, filho. Cara, não permita que as suas circunstâncias se definam. Está difícil, está devendo. Vai se virar, filho, vai vender, o Senhor vai te abençoar. Vai te abençoar. Vai lá, não sei aonde, compra linguiça e começa a vender linguiça. Mas não vem vender linguiça aqui na porta não, pelo amor de Deus. Liga, vende pelo WhatsApp. Vai vender linguiça, vai vender queijo. Pastor, o senhor vai fazer concorrência com o Nivaldo. Não, não é isso.
O mercado é muito grande, dá para todo mundo vender. O que eu quero mostrar para você é que não existe essa de que está difícil, não está difícil. Nós estamos vivendo uma fase de grandes oportunidades. Nunca teve tanta oportunidade. Eu tenho certeza que aqui na igreja a gente tem empresários, tem empreendedores que estão querendo contratar, mas não tem quem contratar. Porque os caras são indolentes, os caras são devagar, os caras não andam, não resolvem o problema. E você tem que falar, irmão, você tem que botar a faca na boca, pintar a cara de preto e pular para dentro. Porque vai frutificar. Vai frutificar. Eu digo para você, em nome de Jesus, a vida de quem toma uma decisão resoluta frutifica. Então, uma pessoa mansa não se rebela contra Deus nunca. Uma pessoa que é mansa, queridos, ela reconhece, ela tem uma dependência consciente. Por quê? Porque ela tem paciência, ela tem um caráter transformado, ela tem paciência em meio às adversidades. Então o negócio está ruim, ela persevera pacientemente. Por quê? Porque o Senhor prometeu. E se o Senhor prometeu, Ele vai fazer. Mas quanto que Ele vai fazer? Eu não sei. Em 2002, eu estava numa congregação, numa igreja nos Estados Unidos. Aí você fala assim, foi para os Estados Unidos. Se eu te falar como é que eu fui para os Estados Unidos, o irmão emprestou o cartão. Eu digo para você, eu não tinha cartão. O irmão me emprestou e pagou a minha passagem no cartão. E eu paguei para ele todas as parcelas. Eu já pedi perdão para minha esposa porque eu deixei ela aqui desprotegida. Mas eu fui na limitação de tudo. E quando eu estava lá, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, através de uma palavra que o pastor Rick Warren liberou. Ele disse, quando você resiste, os críticos desistem. Eu disse naquele dia, eu vou me comprometer em dar a minha vida para ver o Evangelho florescer nessa igreja. E já são passados 29 anos. Aí eu cheguei ali, o culto já tinha começado. Eu falei, estão aprendendo a começar o culto na hora. Ué, mas o pastor não chegou. Começa o culto, pô. O pastor vai chegar. E é aí que você começa a entender o quê? Paciência. Lá atrás era como é hoje? Não. Eu estava ali limpando a parede porque não tinha ninguém para limpar. Mas eu não precisava estar ali limpando não, irmão. Eu botei o vídeo lá no grupo. Eu não precisava estar limpando não. Porque tem gente, eu não preciso fazer essas coisas mais. A irmã Cremilda, eu encontrei o Valdo essa semana andando na rua. Aí eu olhei para a cara do Valdo assim. Eu falei assim, Valdo, você não sabe o que aconteceu. Eu já ia perguntar para você pela sua mãe. Porque a irmã Cremilda era uma das pessoas por quem eu tinha carinho e apreço. Mas eu não me esqueço que há muitos anos lá atrás, ela passou por mim, eu estava em cima da escada, ela falou assim, pastor, não fica em cima da escada trocando lâmpada não, hein? Desce daí. O Paulo Silva aqui, ó, que tinha uma quitandinha aqui na esquina, uma vez ele me viu carregando um carrinho de mão, ele falou, pastor, está faltando índio nessa igreja, hein? Porque ele quis dizer, tem muito cacique e pouco índio. Mas eu não tenho problema de carregar. É lógico que hoje eu não tenho mais a disposição e o pique. Mas, cara, você começa a entender que chega a hora em que você colhe o fruto do quê? Do seu penoso trabalho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não desista, vai frutificar. Fala para outra pessoa, não desista, Léo, vai frutificar. Léo, põe na sua cabeça, não desista. Você está entendendo, não está? Como é que funciona isso? Cara, eu não sei, você paga R$100 hoje, está devendo, faz o propósito diante de Deus, paga 100. Vai lá e olha no olho do seu credor e diz para ele, olha só, te devo e vou te pagar. Ele, como? Eu ainda não sei, mas eu vou te pagar. Esse rapaz aí que está aí na internet, que é coach, como é que é o nome dele? Oh meu Deus, esqueci o nome do cara. Que o irmão dele é cantor. Tiago Brunet. Tiago Brunet tinha uma agência de turismo. Eu conheci uma pessoa que
uma vez tentou fazer uma caravana comigo na agência dele. Tiago Brunet quebrou e de repente ficou devendo mais de 1 milhão eu não sei se era de reais ou de dólares, eu não sei quanto ele ficou devendo, era muito dinheiro. Aí Deus deu a ele uma estratégia, já tinha um curso de coach, ele fez uma conferência e pegou um dinheiro. Sabe o que ele fez com o dinheiro que ele pegou? A primeira coisa, ele falou assim para a mulher, ela falou, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu vou lá em Israel, falar com o dono da Gênesis Turismo. Eu acho que é Gênesis, eu não lembro o nome da agência, da operadora. Ele pegou um avião e foi para Israel. Sentou na mesa com o cara e disse, olha, eu te devo tantos milhares de dólares. Eu vim para dizer para você aqui que eu quebrei, mas que eu vou te pagar. Sabe o que o cara falou para ele? Eu nunca vi ninguém fazer isso. Você pode me pagar no tempo que você puder. Você acha que a dívida dele ia quebrar aquele cara? Não ia. Mas eu nunca vi cara que tem dinheiro não querer receber. Não existe esse negócio. Como é que está o Tiago Brunet hoje? Não deve e está bem. Cara, é um negócio doido, mas por quê? Aí você descobre que o Senhor te chamou para fazer o quê, irmãos? Gentileza nas relações interpessoais. Irmãos, hoje eu vivi um negócio muito doido. Eu fui almoçar lá na Gamboa, quando eu cheguei lá estava fechado. Aí eu voltei para almoçar no outro lugar. Aí quando eu fui andando, tinha um casal de irmãos que estavam aqui no culto. Aí eles entraram, sentaram, eu fui e fiz meu prato. Aí eu ia sentar sozinho, aí eu olhei para eles e falei assim, posso sentar com vocês? Eu falei, posso. Eles falaram, posso. Aí eu sentei com eles, a gente começou a conversar e falar do que tinha acontecido aqui pela manhã. E foi uma coisa tão boa. Sabe, se eu fosse ficar nessa perspectiva de que, é constrangedor, vou sentar na mesa para de palhaçada, rapaz. Nós não somos irmãos? Eu sentei na mesa deles, a gente teve um tempo tão bom, tão bom. E aí você descobre como Deus chamou você para ser abençoado. O cara ainda puxou a minha fita, meu papelzinho do almoço, não deixou eu pagar. Sexta-feira eu estava aqui, minha esposa estava em São Paulo, eu falei, Deus, eu tenho que almoçar com alguém. Eu não perguntei assim, eu falei assim, vou ligar para o irmão fulano. Eu falei, não, Espírito Santo, fala comigo, com quem que eu tenho que almoçar? Aí eu falei, aí na hora eu lembrei, vou passar ali na loja do irmão. Aí fui passar na loja do irmão, cadê o irmão? O irmão não estava na loja. Aí eu liguei para ele. Rapaz, o sogro dele ficou doente. O pai dele fez uma cirurgia semana passada. Ele foi para o Rio para ficar com o pai. E a gente sentou à mesa. Eu pude ser tão útil, mas eu perguntei para quem? Para o Espírito Santo, com quem o Senhor quer que eu almoce. Sabe por quê? Porque Ele conhece o coração de quem estava precisando almoçar comigo naquela tarde. Então não é preferência. O Espírito Santo fala assim, vai lá e almoça com fulano. Está ali o irmão, perdeu a mãe, o Espírito Santo falou para mim, vai no hospital agora. Eu podia ter dito, não vai dar tempo, eu tenho coisa para fazer. O Espírito Santo falou assim, vai agora no hospital. Eu cheguei, ele estava na porta do hospital. Então você começa a entender que há um governo, e Ele quer governar as nossas vidas mesmo. Então a gente começa a tomar decisões, não mais nas nossas emoções, na nossa vontade. E aí você vai descobrir que o quê? Que gera consolo, gera conforto. Então, relacionamentos restaurados, influência genuína através do caráter. Você quer fazer post, fazer vídeo bonito para botar na internet para todo mundo ver? Fica postando foto. Ei, para de viver no ao vivo, começa a viver de verdade, a vida verdadeira. Para de ficar postando para todo mundo o que você está fazendo. Começa a viver a vida verdadeira. Começa a ser verdadeiramente alguém que é um discípulo de Jesus. Você não precisa parecer discípulo, você precisa ser discípulo. O que vai acontecer? Cara, vai acontecer mudanças, vai acontecer transformações. Por quê? Porque a herança prometida é, na dimensão presente, paz interior, uma paz que transcende
qualquer circunstância. Você começa a conquistar, você começa a ser abençoado pela pessoa que você é. E aí você descobre que o abençoador abençoa todo mundo. Às vezes eu vou almoçar com alguém, eu tenho que brigar com o cara. Brigar. Porque o cara não deixa eu pagar, cara. Ele quer pagar meu almoço todo dia. Eu falo, não, irmão, deixa eu pagar. Ele falou, pastor, não, eu dou um migué nele, vou lá, pego a máquina e pago. Porque senão ele não deixa eu abençoar. Porque o abençoado abençoa tudo ao seu redor. Nós temos que sair dessa dimensão, me dá, para que nós possamos realmente ser bênçãos, derramar sobre a vida dos outros. Aí você descobre, é muito interessante. Por quê? Porque é um domínio, é realmente numa dimensão presente, influencia pelo caráter, relacionamentos restaurados. E aí a dimensão futura, Apocalipse 21:1. O reino milenar de Cristo, onde Cristo reinará, a herança eterna com todos os santos. A última coisa para terminar. A herança não é conquistada pela força, mas é recebida pela graça. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos vindo me abraçar. E perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim, que só pela graça de Jesus eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou, que por esse pecador a si mesmo se entregou. É confiança sem arrogância. Você pode ser um líder ovacionado na sua empresa sem ser arrogante. E aí você descobre, eu tinha um cara com a gente lá na minha família, no Legendários. Rapaz, mas o cara era rico pra caraca. Mas pensa num cara gente boa. Gente boa, mas gente boa demais. Simples. A gente não precisa ser arrogante. Sabe por quê? Às vezes a gente sobe na folha de jornal. Como é que pode alguém trabalhar na sua casa como crente e ela não senta na mesa com você? Irmão, tem algo errado. Você é discípulo de Jesus, cara. Ela senta, serve você, abençoa a sua família, mas você não assina a carteira dela, não. Irmão, que mundo você está vivendo? Que mundo você está vivendo? Jesus está chamando a gente para realmente a gente transbordar. Quer prosperar? Quer? Então faz o que tem que fazer. Aí você vai dizer, mas pastor, eu falo, não, cara, é desafiador. É desafiador. A gente está vivendo, você vai conquistar através da rendição. Você vai conquistar através da entrega incondicional.
É desafiador, queridos. Nós estamos vivendo um tempo muito mau. Um tempo de escassez de visão, de sonhos. Você acredita verdadeiramente que o inimigo é o seu marido? Você acredita mesmo que o inimigo é a sua esposa? Sábado, sexta-feira a gente ouviu uma palavra aqui. Eu falo aquilo ali o tempo todo. Eu acho que Deus ali ministrou o coração de muitos homens. Não importa o que aconteça na sua casa, não é sua culpa, homem, mas é sua responsabilidade. O problema é que a gente é tão emocionado, sabe esses homens emocionadinhos? Parece que é feito de vidro, de porcelana. A mulher fala com ele, ele se ofende. Como é que você fala assim comigo? Vai falar como? Não tem jeito, eu tenho que falar desse jeito contigo. Aí você entende, é minha responsabilidade. Então eu vou vender doce. Eu vou fazer alguma coisa. Já fiz pulseira. Tu pode imaginar eu fazendo pulseira cordão? Meu irmão, ideia na minha cabeça não falta. Mas toda vez que eu tentei fazer um negócio, eu perdi dinheiro. Porque o Espírito Santo falou assim: eu não quero que você faça negócio, você não está aí para fazer negócio. Eu já pensei em fazer um monte de negócio, mas Deus não deixa. Eu vou terminar. Cara, Deus quer mudar a sua história de verdade. Pobre de espírito, humilde e agora manso. Qual é a parte que eu e você não estamos entendendo? Menos se torna mais. O Espírito Santo realmente nos governa. Ele abre portas, porteiras, e Ele abre portais. Abram-se portas antigas, abram-se portas eternas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte nas guerras. Então peça para o Senhor abrir essas portas dentro da sua casa, porque a sua casa tem que ser o melhor lugar para voltar. Eu falei aquele negócio do esmalte de manhã, porque eu vi o vídeo do cara. Quando eu vi o vídeo do cara, eu falei assim: irmão, eu tenho que fazer um negócio desse para eu tenho que surpreender minha mulher. O irmão chegou aqui sexta-feira, elas viajaram sexta-feira, viajaram quinta. Aí ele trouxe um vaso de flores. Aí eu falei: o que é isso, irmão? Não, é para sua esposa. Eu falei: você é maluco? Mas eu falei com ele mesmo: você é doido? Você vai dar flor para minha esposa? Não, pastor, sou eu e minha esposa. Eu falei: ah, tá. Ele deve estar vendo o culto aí. Ele pensou, mas eu falei brincando, não. Eu falei: sério, você é doido? Você vai dar flor para minha mulher? Não, pastor, sou. Aí eu fiquei olhando para o vaso. Cara, mas que cuidado daqueles irmãos. Eles surpreenderam a gente. E aí você começa a entender que o Espírito Santo, ele quer nos surpreender. Sabe por quê? Hebreus, no capítulo 11, no mesmo texto que fala que a fé é o firme fundamento daqueles que esperam coisas e não vê, ele diz no versículo 6: quem se relaciona com Deus precisa crer que Deus existe. Negão, preste atenção. O texto no versículo 6 diz que Deus é galardoador. Sabe o que é galardoador, Jonas? Isso aí. Ele ama dar. Quem quer presente aí nessa noite? Todo mundo quer. Então, mas como é que você acessa esse lugar? Você precisa crer que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que o amam
e esperam. Então você tem que esperar. Mas a espera não é passiva. Não quer dizer que você não tem que amanhã ir lá para a soldar, não, irmão. Tem que soldar. Tem que se mover. Tem que achar estratégia. Mas Ele é galardoador. Ele te dá a estratégia. Como é que eu faço, Deus? Quantas águas você quer vender? Hein? Você, João. Quantas águas você quer vender? No mês de julho, inverno. Fala comigo, inverno. É bom para vender água em julho? Quantas águas você quer vender? Pede para Ele estratégia. Eu desafio você, pede, faz uma estratégia com Deus essa semana. Deus, me dá a estratégia para eu vender 10 mil águas. Quantos barcos você quer consertar? Quantos clientes você quer atender? Pede estratégia. Aí você vai descobrir que não é você. Quantos bolinhos você quer vender, filho? Vocês não entenderam qual é o mistério do negócio, não, rapaz. Vocês estão rodando igual cachorro atrás da churrasqueira ali, fica olhando e fica rodando atrás meu Deus, da salsicha presa no rabo do outro cachorro, no rabo dele mesmo, não pega nunca. Por quê? Porque vocês têm a chave, têm o conhecimento, têm a informação, mas não usa. Fica assistindo coach. Acorda 5h47 para assistir o Pablo Marçal. Mas não assiste a live do seu pastor. Deus abre portas e portais. E na realidade, eu vou te dizer, elas já estão abertas. Tem um monte de gente acessando. Generosidade é uma delas. Vamos lá, irmãos. Fecha os teus olhos. O que você precisa alinhar com Deus é você que sabe, não sou eu. Fala com Deus, fala o seu nome para Ele, Ele já sabe, mas você fala para Ele o seu nome. Diga para Ele quem você é e quais são as suas dores. E o que essa palavra te faz se comprometer. Deus nos surpreendeu nessa noite. Tudo que eu ministrei aqui não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Eu sou apenas a queixada do jumento. Deus usa a queixada de um jumento, usou a queixada de um jumento para falar com Balaão. Imagina o que Ele faz com um jumento inteiro. Eu e você somos homens de dura cerviz. Somos muitas vezes obstinados em nossos corações. É assim que eu e você somos. Deus só quer que a gente pare, quebre. E às vezes Ele quebra as nossas pernas, quebrando o nosso carro, fazendo a gente perder dinheiro, fazendo a gente perder negócio, para que a gente saiba, eu sou o Senhor. Ele diz no Salmo 46, serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. Ele diz, pare de lutar, fica quieto, saiba que eu sou o soberano Senhor.